E se existisse um manual prático para a vida, um guia escrito há milhares de anos, mas que parece falar diretamente com a gente hoje? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora, o livro de Provérbios. Ele é, em grande parte, atribuído ao rei Salomão, e é basicamente uma coleção incrível de conselhos sobre sabedoria, moralidade e, no fim das contas, sobre como viver bem. Mas o que exatamente é sabedoria para esse livro? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E para encontrar a resposta, a gente vai mergulhar de cabeça na estrutura e nas palavras desse texto que é, sinceramente, fascinante. Então, a nossa jornada pela sabedoria vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, a gente vai entender qual é o propósito do livro. Depois, vamos ouvir o tal chamado da sabedoria, ver como ela se aplica no nosso dia a dia, explorar as diferentes coleções que formam o livro e, para fechar, vamos ver um retrato da virtude em ação. Vamos lá? Ok? Começando pela primeira parte, o propósito. O mais legal do livro de Provérbios é que ele não faz mistério nenhum sobre o seu objetivo. Logo de cara, ele já se apresenta como um guia prático para a vida. A clareza aqui é impressionante, né? O livro foi feito para ser uma ferramenta mesmo, uma forma de dar experiência para quem está começando, entendimento para quem busca e, o mais importante, para ajudar a formar o caráter. E aqui a gente chega na base de tudo. A ideia central que sustenta cada conselho que vem depois. O texto diz que a verdadeira sabedoria não começa com o nosso conhecimento, mas com o temor a Deus, que na verdade significa um profundo respeito, uma reverência. Esse é o ponto de partida de todo o resto. A partir dessa base, o livro se transforma numa espécie de drama. É bem interessante. Nos primeiros capítulos, a sabedoria e a tolice ou a falta de juízo são como que personificadas. Elas viram duas vozes que nos chamam. E a vida se resume a uma escolha. Qual das duas a gente vai ouvir? E essa escolha é apresentada com consequências muito, mas muito claras. A bifurcação na estrada é nítida. Um caminho leva para segurança e honra, o outro para destruição. O livro não apresenta um meio termo, sabe? É uma decisão fundamental sobre o rumo da vida. E olha só, a voz da sabedoria não é um segredinho sussurrado no ouvido de poucos. Pelo contrário, ela é pública, ela está gritando, convidando todo mundo. A proposta dela é simples e direta. Escutem, aprendam e recebam os meus conselhos para o bem de vocês. Em total contraste, a voz da falta de juízo também chama, mas de um jeito sedutor, enganoso. Ela apela para o desejo daquilo que é proibido, sabe? Sugerindo que o que é secreto e errado é mais gostoso. É aquela promessa de um atalho, que, como a gente já viu, leva para um lugar bem sombrio. E para deixar tudo ainda mais prático, o livro chega a listar comportamentos específicos que destroem a confiança e a comunidade. Repare que não são só sentimentos, são ações bem concretas. O orgulho no olhar, a mentira, a violência, são exatamente os opostos do caminho da sabedoria. Certo, agora a gente entra no coração do livro, na vasta coleção dos famosos provérbios de Salomão. É aqui que a sabedoria sai dos grandes discursos e entra de vez nas situações do nosso cotidiano, em frases curtinhas e fáceis de lembrar. Muitos provérbios, tipo este, ligam a sabedoria diretamente à vida em família. As escolhas de uma pessoa não afetam só ela mesma, né? Elas têm impacto profundo em quem está ao redor. A sabedoria gera alegria. A tolice, tristeza. Simples assim. A harmonia social também é um tema super importante. Este provérbio mostra um princípio básico para resolver conflitos. O ódio só alimenta o ciclo de brigas, enquanto o amor, o amor tem o poder de quebrar esse ciclo, perdoando e restaurando os relacionamentos. Aqui a gente vê o poder das palavras, um tema que aparece o tempo todo no livro. Falar com cuidado é visto como uma forma de autoproteção, enquanto falar sem pensar é autodestrutivo. As palavras têm o poder de construir ou de destruir a realidade de quem fala. E esse padrão de causa e efeito se repete centenas de vezes. Este quadro resume bem a lógica do livro. Ações como honestidade e esforço levam a bons resultados. Já a preguiça e a desonestidade levam a consequências ruins. É uma visão de mundo bem direta, bem pragmática. Isso nos leva a uma descoberta muito legal sobre a estrutura do livro. Ele não foi escrito de uma vez só. Na verdade, ele é como se fosse uma biblioteca de sabedoria que foi compilada e foi crescendo ao longo de gerações.
Essa linhagem é impressionante. Começa com Salomão, mas, séculos depois, homens que trabalhavam para o rei Ezequias adicionaram mais provérbios. E por fim, temos as palavras de Agur e de Lemuel. Isso mostra que a sabedoria não era vista como algo estático, mas sim como uma tradição viva, valorizada e preservada com o tempo. E essas partes mais recentes do livro trazem estilos únicos. A coleção de Agur, por exemplo, usa um recurso de listas com números, como Há 4 coisas. Ele não tenta explicar tudo. Em vez disso, ele usa esses números para expressar o espanto dele com os mistérios da vida, como o voo de uma águia ou o caminho do amor. É muito bonito. E, finalmente, chegamos ao último capítulo, que funciona como a grande conclusão do livro. Depois de tantos conselhos, o texto nos dá um retrato vivo, um exemplo prático da sabedoria totalmente incorporada em uma pessoa. O primeiro traço desse retrato é a diligência. A pessoa virtuosa não é passiva, de jeito nenhum. Ela é ativa, forte e trabalhadora. Ela encontra valor no seu trabalho e se dedica a ele com energia. A segunda camada é a comunicação. Lembra do poder das palavras que a gente viu antes? Então, aqui isso se torna realidade. A fala dessa pessoa é marcada pela sabedoria e pela gentileza. Ela constrói em vez de destruir. E o resultado de uma vida assim é dignidade e confiança. A força e o respeito não vêm de uma posição social, mas do caráter. Essa pessoa encara o futuro sem medo, porque ela está preparada por uma vida inteira de escolhas sábias. E aqui, o poema fecha o ciclo de uma forma magistral. Ele nos leva de volta ao princípio fundamental do livro inteiro, a aparência passageira, mas o que define o valor duradouro de uma pessoa, aquilo que é digno de elogio, é o temor ao Senhor. A mesma base da sabedoria que a gente encontrou lá no primeiríssimo capítulo. E assim, este livro tão antigo nos deixa com uma pergunta muito moderna. Seus temas, integridade, trabalho duro, cuidado com as palavras, continuam fazendo todo sentido. A questão que fica para a gente pensar é, no nosso mundo de hoje, o que significa viver uma vida que seja de fato sábia?